Ibovespa segue caindo, nós vamos entender um pouco do cenário macroeconômico e também do Brasil. Vamos comparar rapidamente aqui o setor elétrico, bancos e commodities, o momento deles. E será que realmente azedou para Taesa, Alupar e Transmissão Paulista nesse momento de deflação? Bem-vindo ao canal Top Ações. Não esquece de deixar o like no vídeo que ajuda bastante e também considere se inscrever no canal, ativando o sino para você ser notificado de novos vídeos. Eu tenho certeza que vai valer bastante a pena, tá? Vamos começar aqui com o cenário brasileiro e que, por incrível que pareça, a gente está à frente aí da maioria do mundo, indo muito bem, né? Então o relatório Focus na segunda-feira foi positivo. Nós tivemos aqui uma previsão novamente da Selic diminuindo de 6 para 5,88. A Selic continua aqui, vai estabilizar no 13,75 nesse ano, não deve subir mais, né? Nós temos aqui o PIB aumentando de 2,65 para 2,67, um pouquinho só, mas ele já tinha aumentado aí, que estava 2,10 até o outro mês, né? Então, cada semana aqui vem vindo novas projeções um pouco mais otimistas. E o IGPM segue para forte queda de 0,95 em setembro, com um novo alívio de combustíveis e commodities, né? Então as commodities aí vêm caindo com o risco da recessão mundial. Os combustíveis também têm aquela impulsionada aí pela redução dos impostos e aí vai fazendo esse benefício em relação aqui à inflação. A gente vê também que não está espalhada a inflação, o índice de preços ao consumidor, que até no mês passado foi bem negativo em 18, agora fecha em negativo 0,08, ou seja, está tranquilo aqui, né? Não parece estar um risco de curto prazo aqui a inflação no Brasil, né? A gente vê o IGPM caindo fortemente, né? 2 meses seguidos aqui no negativo, e bem negativo, diga-se de passagem, né? Então, bons números aqui no IGPM, aí eu já vou comentar sobre a Taesa, Alupar, as empresas de transmissão em relação a isso. E quando a gente olha o PCA também segue aí na trajetória de queda, né? Já estamos em 7,96 aí nos últimos 12 meses, o que é surpreendente, né? Porque o mundo aí está tendo de inflação. A gente vê que também não tem um item que preocupe muito assim no longo prazo, embora a história tenha dado uma aceleradinha aqui, né? Assim, o Brasil caminha de modo geral para bons passos, né? Mas não podemos esquecer que tem as eleições. Ontem nós tivemos aí mais um discurso do Lula em relação à Petrobras, ela acabou caindo ontem, mas hoje já fica aí meio que ok, né? Então assim, não tem tanto risco no Brasil, é um discursinho de um político aqui, de outro ali, um medinho aí de eleição, mas o que tá pegando mesmo é o mercado global nesse momento, porque o Brasil até já está muito barato, né? Então, o Banco Central até falou que não é momento para se pensar em redução da Selic, concordo, né? Vamos pensar isso aí no ano seguinte, né? Então não precisa ter pressa, aquele velho discurso de sempre. E todas as atenções aí nos mercados globais. Indo para o exterior, nos Estados Unidos mais especificamente, primeiro nós temos aqui o discurso do Fed falando que não é necessário, né, entrar numa recessão nos Estados Unidos para conter essa inflação, que ela vai ser contida em algum momento. Eles falam que a economia lá segue num caminho sustentável, né, com uma atividade econômica ainda boa, o mercado de trabalho também, e a taxa de juros tende a lidar com isso. É assim, é a tese que eu também sigo acreditando. Vou me preocupar mais quando realmente ver que vai acontecer uma recessão do que aumento da taxa de juros deles, né? Vamos ver como vai sair os próximos dados de inflação. No mínimo, esse sinal de recuperação já dá uma bela de uma animada, né? E aí quando a gente vai para a Europa, a situação é mais complexa, é muito preocupante porque a inflação lá está pegando e tem a crise energética muito forte. A Alemanha é a maior potência europeia, uma das melhores nações do mundo, né? Está agora planejando um incentivo aí à questão energética de 200 bilhões de euros para ajudar consumidores e empresas a lidarem com essa escalada de preço na energia. E aí, né, existe aquele dilema. A inflação na Alemanha já está aí atingindo o maior nível em 25 anos, beirando agora aos 10% nesta prévia lançada hoje. E aí fica a questão, né? É necessário ajudar realmente na questão energética, né? Essa guerra Ucrânia e Rússia pôs aí no limite a questão energética na Europa, principalmente na Alemanha. Mas quando você injeta 200 bilhões de euros para ajudar a economia, você está injetando dinheiro aí numa economia que já está com inflação alta. Para onde isso vai? É complicado, né? Não dá para dizer que foi errado, mas assim, é difícil. Já mostra para a gente que essa inflação na Alemanha tende a preocupar mais do que nos Estados Unidos, não só na Alemanha, né? A maioria dos países aí da Europa, né? E obviamente quando a gente fala de crise energética, a gente tem que falar na guerra Rússia, Ucrânia e tudo que está acontecendo aqui em relação às sanções na Rússia e toda essa questão aí.
E aí nós temos então a Rússia alegando, né, que o ataque no gasodutos que foi obra de algum país, é óbvio, mas eles deixam meio genérico, e a OTAN faz advertência meio que também deixando em aberto que provavelmente foi a própria Rússia que está fazendo ataque nos seus próprios gasodutos. E aí realmente quem sofre é a Europa, principalmente a Alemanha. O Nord Stream está sendo atacado, não deve ter sido realmente um ataque terrorista, não faz o menor sentido, esse tipo de discurso é correto. Agora a questão é se o país que a Rússia fala que fez isso não foi de repente eles mesmos, né? Não dá para saber. Não duvidaria também que fosse os Estados Unidos, como a Rússia está aqui querendo alegar também, porque enfim, né, quem está sofrendo aí são a Europa no meio dessa guerra aí que eles se meteram. Então a gente vê que o Nord Stream são gasodutos com capacidades gigantescas, né? 55 bilhões, aqui são dois Nord Stream 1 e 2, ligando aqui ligação Rússia e Alemanha, né? Então tá aqui, ó, muito complicada a situação europeia. A gente vê aqui então que o maior fornecedor de gás da Europa é a Rússia, 41,1%. Não? Então só a Rússia ela representa quase metade aqui do gás da Europa. É algo inacreditável. E também a segunda matriz mais usada na Europa é o gás, né? 23 aqui contra o primeiro petróleo, que também é um problema em relação aí à Rússia, né? Então eles são muito dependentes da matriz energética russa, né? Então está aí o problema a se lidar na Europa. E aí fica a grande questão, né? Provavelmente foi alguma sabotagem que fez esse vazamento, provavelmente foi algum país realmente. Qual país foi? Fica a grande questão. E falando agora das transmissoras de energia, nós temos a questão, né, que o IGPM está desacelerando demais, e o IPCA também está desacelerando um pouco menos, mas também desacelerando, né? E aí existe a preocupação de um problema aqui nas empresas de transmissão, porque elas têm o reajuste pelo IPCA e pelo IGPM, né? Só que o que acontece? Vale lembrar que o reajuste para esse próximo trimestre já vai ser dado, né? Está aqui a própria Taesa mostrando que vamos ter ajuste aqui a 236 no IGPM, 91 no IPCA. Nós também teremos uma redução aqui da RAP, né? Que acontece no 16º ano em algumas delas, e um impacto positivo de novos empreendimentos aí. Então temos um aumento de quase 20% aqui na sua RAP. Então isso aqui já está consolidado, isso aqui vai dar de volta a ela, né, o aumento que ela teve nos custos, né, o aumento que ela teve também no custo de endividamento ajuda, né. Então, o que acontece? Nada mais o reajuste tarifário é como o nosso dissídio, retornando para a gente a nossa capacidade aqui, nosso poder. Então, até aqui é o ponto 1, ponto 2 é o futuro. O futuro, sim, a gente está vendo que está decaindo, isso aqui pode impactar na receita dela, já que ela tem a maioria aqui de categoria 2, GPM, né, também tem IPCA. E a grande questão é, como eu falei, isso aqui é apenas um reajuste aos custos. Se for negativo, então quer dizer que os custos estão sendo negativos, então não tem grandes preocupações em relação a isso. A diferença entre Transmissão Paulista, por exemplo, é a Taesa, que a Taesa tem bastante GPM aqui, né? A maioria, inclusive. O IGPM ele ficou acima do aumento dos custos da Taesa. Então, por isso que ela surfou uma onda maravilhosa. E agora, talvez o IGPM fique abaixo do problema que vai estar gerando aí o aumento dos custos, né? Então talvez essa pequena defasagenzinha aí faça um efeito um pouco menos atrativo, vamos dizer assim, para a Taesa, mas não, de forma alguma vou vender essa empresa, porque ela continua indo muito bem, até uma proteção. Quem sabe para onde vai o IGPM, não sei, em 2023, 2024. Então eu acho interessante manter ela, obviamente, mas ela tem esse risco aí conforme o mercado vai ou não fazer essa precificação, porque o fato é que o próximo trimestre já está consolidado e esse próximo trimestre será um aumento. Falando em cotações, a Taesa já vinha de grandes altas já há muito tempo, né? E eu tracei esse topo aqui para ela em 44 aproximadamente, e foi onde ela nunca conseguiu sair daqui, né? Então cheguei a vender aqui calls dela, em algum momento acabei sendo exercido em uma que eu não joguei acima dos 44, 100 ações só, foi pouco. E aí eu tô nessa correria de recomprar, e nesse preço que ela tá hoje já vai acabar sendo exercida se ela manter esse preço aqui, tá? Então, assim, não tem problema, né? Por isso que eu não acho que ela está cara. É óbvio que eu também não vou comprar mais além daqueles 100 que eu vendi, porque eu vejo exatamente mais atrativas a Alupar e a Transmissão Paulista. Mas a Taesa, repito, tanto não vendo ela como estou recomprando, provavelmente, né, se ela manter esses preços, o que eu vendi
lá atrás, acidentalmente, via causa, né? Causa quando você ganha aquele dividendo sintético, né? Corre o risco, se você não fizer a rolagem, como eu acabei não conseguindo fazer em 100 delas, ser vendido aí, né? Mas aí não tem problema também. É só comprar, poderia comprar no dia seguinte ou fazer como eu fui fazendo via puts aí, todo mês vendendo, até que nós estamos no terceiro mês, se não me engano, e vou acabar aí comprando, tá? Então, a gente fala da Alupar, ela também segue uma linha mais ou menos parecida com a Taesa, só que é menos IGPM, né? Mas tem sim bastante IGPM, tem mais aqui um pouquinho IPCA, né? A Taesa é bem mais a IGPM. E a gente vê ela meio que no zigue-zague, né? Depois de uma alta aí, no começo do ano, ela até que não consegue manter, né? E já dá uma devolvidinha. Eu até tracei essa linha aqui como interessante para ela de 26,30 e ela bateu exatamente ali no 26,30 e já deu uma subidinha. Não tem garantia nenhuma, nem parece um suporte tão forte assim. Ela pode sim cair mais, quem sabe aqui no 25,30 novamente. Mas assim, a Lupar é uma empresa que tem muito ainda a crescer também, né? Ela tem menos estabilidade nos dividendos nesse momento. Eu vou estar projetando os dividendos nos próximos vídeos aí para ela. Mas assim, é uma empresa que, no meu entender, está mais descontada que a Taesa, tem geração de energia também, então ela não é aquela pure play transmissão, né? Então, vai depender aí da sua opção aí de investimentos, né? Ela também tem, então, o reajuste pelo IPCA e pelo IGPM, e vale aquela regra que não é o fim do mundo se esse IGPM e esse IPCA aqui ficarem negativos. Já a Transmissão Paulista, ela chama atenção por esses ruídos bobos que está causando uma pressão nos preços dela e faz uma empresa como ela ficar barata. É algo que não é comum de acontecer. A empresa vem caindo aqui desde que eu já falei do ano passado do possível queda quando o reperfilamento RBSE realmente caiu. Teve sim a nota técnica da ANEEL, que provavelmente não vai dar em nada, não é garantido, mas não deve dar, ajudou um pouquinho mais na quedinha, né? E ela dá uma animadinha, dá uma quedinha, vale o cenário externo e tudo mais aí, e ela está agora exatamente naquele ponto de 22,80 que eu achei como interessante. Ela não fechou nenhuma vez abaixo disso até então, mas pode sim ainda vir no 22,20. E se for abaixo disso, o que eu acho até um pouco difícil, mas não é impossível, né? Ainda mais no cenário todo que nós estamos vivendo. Mas a questão é a seguinte: será que já não é interessante a Transmissão Paulista nesse momento, quando a gente olha o que ela tem à frente? Quando a gente olha aqui a perspectiva dela no próximo trimestre, é super positivo, um aumento de 26% na sua RAP. De 26% na sua RAP. E quando a gente olha o ano que vem, é ainda melhor, né? Quando a gente olha o ano que vem, tem mais RBSE retornando à normalidade, aí vai ser difícil encontrar essa empresa descontada por alguns anos, tá? Então, assim, esse é o case da Transmissão Paulista. Você tem empresas mais baratas que a Transmissão Paulista? Tem, a SB3, por exemplo. Mas sempre tem uma crise hídrica, sempre tem um problema no vento, corte, não sei o quê. Transmissão Paulista é difícil, né, acontecer ela cair desse jeito. Então, por isso que quando faz essa comparação, é sempre difícil falar qual é mais barato, SB3 ou Transmissão Paulista? SB3. Qual que eu acho mais interessante comprar? É difícil, vai depender aí da sua estratégia. Meu maior peso na minha carteira é a Transmissão Paulista, exatamente por ela ter poucas chances de queda, e quando ela cai é a hora que eu aproveito, né? Mesmo nesse preço que ela está hoje, estando acima do meu PM, até mesmo o PM recente está acima, não tem problema, né? PM é uma coisa que a gente não deve ficar olhando muito. E refletindo se é o momento da gente estar comprado, comprar, vender, o que é para fazer, a gente pode refletir lembrando da palavra aí do Peter Lynch, onde ele diz que as pessoas perdem mais dinheiro tentando antever uma recessão do que propriamente na recessão. Por quê? Às vezes elas perdem grandes oportunidades, às vezes elas vendem na baixa. Então, a primeira lição que eu tiro aqui, não estou recomendando, mas a minha lição é estar comprado. E aí, cada um vai tentando aqui controlar um pouquinho o seu caixa, né? Guarda um pouquinho por depois. Se quer comprar sempre, não tem problema, porque a bolsa está barata também, essa é o que eu penso, né? Mas aí cada um ajusta. O grande importante é não vender na baixa, esse é o principal. E está eventualmente aí fazendo umas comprinhas ou outras, né? E aí a gente tem o PL então da bolsa hoje em 4,55, o que é muito barato, abaixo aí de várias médias, né? E, assim, desde que eu investi a bolsa, eu comecei em 2007, a bolsa nunca esteve com PL tão barato. Existe sim o fato da Petrobras estar num momento único, a Vale também tem um ótimo momento, então isso aqui faz, né,
deixaram o PL um pouquinho mais otimizado, mas a gente descarta as duas e ainda assim temos um PL que só lá no comecinho, então assim, eu tô desde 2007 aqui, somente uma vez o PL da Bolsa esteve tão barato, né, descontando Petrobras e Vale a essas situações. Então isso mostra que a Bolsa novamente está barata e a gente olha que o setor financeiro também é a mesma história, né, a gente traça aqui uma linha e o PL está em 6,13, está um PL interessante e somente lá no comecinho, né, quando eu comecei também, é que teve um PL tão bom no setor financeiro. Mais uma prova aí que os lucros estão indo muito bem nesses bancos, mesmo fazendo provisões, né? Então, realmente aí é uma questão de ter paciência, né? E aí, quando a gente vê o setor elétrico, é o que eu sempre digo, ele não dá muitas promoções, né? Então, ó, você traça aqui de 2008 até aqui, vamos traçar uma linha, olha o que acontece, né? Quando que ele deu grandes promoções? Aqui teve alguma, um pouquinho, aqui teve mais, porque aquela MP579 que destruiu a perspectiva de algumas elétricas, outras deu uma prejudicada, a Transmissão Paulista sofreu um pouco, Eletrobras aí quase morreu, né? Então zoou um pouco, mas depois foram raras os problemas, né? E elas são difíceis de dar promoção, e por isso que eu comprei tanto elas aqui nesses momentos de lucro aí, de PL muito interessante. E vale destacar que esse PL aqui que está em 10, né, está um pouquinho alto, está turbinado pela Eletrobras, né? A Eletrobras está no momento aí bom, né, que deu uma altinha em cotação, então puxou também um pouquinho mais para cima. PL dela geralmente era mais baixo. Então, assim, é um momento também muito interessante aqui do setor elétrico. E quando a gente olha a Transmissão Paulista, lembrando que olhar o PL de empresa de transmissão é complicado, que eles mostram pelo IFRS aqui nesses sites, mas de qualquer forma nos dá alguma visão, tá? A gente vê então que o PL aqui, ó, está quase nas mínimas. E por que não está na mínima? Por que deu uma piorada aqui? A cotação subiu? Não muito, né? A maior parte aqui que aconteceu foi a questão do reperfilamento do RBSE. Então a gente sabe que esse PL vai melhorar, então o que vai acontecer? Vai diminuir e a gente vai estar nas mínimas aqui de muitos anos novamente. Então é como se nós estivéssemos agora nas mínimas de PL, porque a gente sabe que esse lucro vai melhorar. É por isso que a Transmissão Paulista é uma ótima escolha, no meu entender, não estou recomendando compra, mas é por simples olhada aqui, a gente nem precisa analisar muito a fundo para já entender só batendo o olho aqui. Lembrando que o FRS não é tão justo, é por isso que também tem essa demonstração assim. Mais ainda na Taesa, né, vai dar essa distorçãozinha aqui, ela subiu sim a cotação, deixou o PL mais alto, mas o FRS também está ajudando um pouquinho ruim aqui. De qualquer forma, isso também mostra um pouquinho aqui que a Taesa ela não está tão barata como a Transmissão Paulista. E exatamente aqui ela esteve mais barata, né, o seu lucro voando, né? Mas de novo, FRS é complicado, mas nos mostra que ela não está cara na pior das hipóteses. A Alupar também vai ter essa mesma questão, a FRS atrapalhando um pouquinho, né? Mas de qualquer forma também está a um ótimo preço, ela não subiu tanto a cotação também, tá? Então a Alupar também é uma ótima escolha, são 3 empresas de transmissão que são aí com as receitas previsíveis, né? Então assim, pode a Rússia atacar o gasoduto que for, os Estados Unidos fazer não sei o que lá, o Lula falar não sei o que, o Bolsonaro também, o Ciro também, e que elas estão aqui com as receitas elas previsíveis. A última vez que eu vi um ruído sério aqui no setor de transmissão de energia foi na época da MP 579 e é difícil acontecer algum ruído desse tipo de novo, seja com Bolsonaro, seja com o PT, é bem improvável, tá? Só que sobre o setor financeiro que a gente tem que analisar, os bancos, né, principalmente, as inadimplências no país voltaram a bater recordes, tá? O levantamento mais recente aqui do Serasa Experian, quase 68 milhões de brasileiros tinham contas em atraso no mês de agosto, uma alta de 0,5 em relação a julho, ou 300 mil novas pessoas. Esses dados aqui vêm aumentando, né? Então subindo 8 meses consecutivos, atingindo patamares mais elevados desde a criação em 2016. Aqui não tem levantamento se é banco ou o que é, mas a gente vê que de forma geral a inadimplência está pegando. Então não vale a pena comprar bancos. Não é isso, a gente acabou de ver que está muito barato, mas às vezes um equilíbrio, né? Focar também em empresas de energia, que é mais difícil uma promoção, talvez seja mais interessante. Vai de cada um aí, né? Mas a gente está vendo aqui que alguns dados podem trazer alguns ruídos adicionais do setor financeiro ainda. Não se esquece do like e comenta energia ou setor financeiro nesse momento. Também aproveita para se inscrever no canal ativando o sino. Um abraço.